Olá! Neste último vídeo abordaremos a revisão do texto. Neste ponto, responderemos as seguintes questões: o que revisar? Como revisar? Quando o texto está pronto? Para respondê-las, é necessário entender por que revisar. Revisar o seu texto é muito importante. Disso depende boa parte da qualidade do texto, pois no momento da escrita podem ficar várias arestas que só poderão ser aparadas com uma revisão atenta, tanto do conteúdo quanto das questões gramaticais. A revisão geral do texto também permite verificar se a estrutura escolhida para o seu texto é a ideal. Caso haja algum aspecto a melhorar, esse é o momento de fazê-lo. A revisão textual deve ocorrer ao final da escrita de cada capítulo e após a conclusão do texto como um todo. A revisão deve ter como foco o leitor, respondendo perguntas como: as ideias defendidas estão realmente claras? Há uma linha de condução clara e lógica no texto? Não há contradições? As questões postas nos objetivos foram totalmente respondidas? A revisão também deve ter como foco a questão gramatical. A ortografia está correta? Não há repetições desnecessárias? As citações foram corretamente inseridas no texto? A revisão deve contemplar todos os aspectos aqui mencionados. Assim deve-se revisar gramática, lógica, siglas. Em relação às siglas, elas são apresentadas? Há uma padronização de apresentação delas? Por exemplo, Anvisa aparece sempre com todas as letras maiúsculas ou apenas a primeira? As ilustrações e os capítulos do texto que você cita correspondem ao que você deseja? Um erro comum é escrever, como no capítulo 2, e ao longo da escrita acrescentar um novo capítulo, de modo que o citado se torne o capítulo 3, e não atualizar a referência para capítulo 3. Para auxiliar nesse processo, você pode utilizar as referências cruzadas. O mesmo acontece com figuras, fórmulas e quadros, cuja numeração precisa estar corretamente referenciada. A revisão demanda estratégias. Deve-se fazer a leitura do texto como se fosse de outra pessoa. Assim, é mais fácil de encontrar lacunas e imprecisões. É importante distanciar-se do texto, preferencialmente não trabalhando nele por alguns dias. Se não for possível, deve-se buscar alguma atividade para desfocar do texto e depois retornar a ele. Ler em voz alta ou gravar e reproduzir o texto pode transparecer as diferenças entre o que se queria dizer e o que, de fato, se disse. Além das estratégias, elaboramos um checklist da revisão, para que você possa revisar se o seu texto está de acordo com os aspectos indicados nessa série de vídeos. Nesse checklist, você responderá uma pergunta na atividade de revisão. Se a resposta for sim, seguirá para o próximo item. Se a resposta for não, você poderá realizar a ação indicada. Este checklist está dividido conforme as partes dessa série. Então, em relação à lógica de escrita, questão 1. Você realizou a leitura minuciosa de cada parágrafo? Se não, leia cada parágrafo atentamente. 2. As frases são curtas, claras e sem confusões? Se não, reformule as frases, inserindo quebras. 3. O texto diz o máximo com a menor quantidade de palavras? Se não, reformule o texto. 4. Os parágrafos são formados por duas ou mais frases? Se não, faça quebras nas frases. Não devem existir parágrafos com uma única frase. 5. A lógica do texto foi revisada? Para isso, leia o texto e anote as ideias centrais. Depois, verifique se essas ideias estão adequadamente encadeadas. Se não, altere o encadeamento do texto. 6. O que o texto aborda faz parte do tema? Se não, evite a fuga do tema. Retire as partes que não agregam na abordagem do assunto. 7.
Você fez a leitura do texto em voz alta? Se não, realize a leitura em voz alta, verificando se ele está coerente e coeso. Fidelidade, questão 8. As citações estão de acordo? Citações diretas e indiretas estão definidas? Estão de acordo com a norma? Se não, corrija-as. Em relação à argumentação, os argumentos se sustentam? A qualidade deles foi avaliada? Se não, avalie os argumentos de acordo com as instruções da parte de argumentação. Se eles não forem suficientes, aprimore-os. No que diz respeito à gramática. Questão 10. As frases concordam nominalmente e verbalmente? Se não, reformule-as. 11. As frases são paralelas? Se não, revise o paralelismo sintático. 12. Você mantém o enunciador do discurso na terceira pessoa do singular? Se não, padronize o enunciador. Questão 13. A voz do discurso é ativa durante todo o texto? Se não, padronize a voz do discurso. 14. Os sinais de pontuação são empregados corretamente? Se não, verifique a pontualização, retire, adicione ou altere o sinal utilizado. 15. As palavras estão escritas e empregadas corretamente? Todas as palavras existem? Confira no dicionário o significado das palavras. 16. Os advérbios de intensidade foram retirados do texto? Se não, retire-os. 17. As palavras e termos possuem um único significado? Não são ambíguos? Se não, especifique o termo para evitar o duplo sentido. Ainda na gramática. 18. Os conectores utilizados são corretos e necessários? Se não, altere-os ou remova-os. Confira conectores como onde e em vez de. 19. As palavras estrangeiras são utilizadas apenas quando necessário? Elas estão em itálico? Se não, traduza-as, se for possível. Se não, coloque-as em itálico. 20. Os termos evitam redundâncias? Se não, remova as redundâncias. 21. O texto utiliza apenas a linguagem formal? Se não, retire o vocabulário informal, como gírias. Apenas as mantenha se forem parte da fala de algum entrevistado e as sinalize com aspas. 22. A repetição das palavras foi evitada? Se não, substitua termos repetidos utilizando sinônimos ou pronomes. 23. As preposições são empregadas corretamente? Se não, altere-as. 24. As palavras e termos cacofônicos foram retirados? Se não, retire-os. Faça uma busca no texto por alguns dos termos cacofônicos mais utilizados, como deforma, porcada. Em relação aos aspectos gerais, as siglas e abreviações são explicadas na primeira utilização? Se não, explique-as. 26. As siglas e abreviações em títulos e subtítulos foram substituídas pelo nome por extenso? Se não, retire siglas e abreviações de títulos e subtítulos. 27. Figura, tabela, quadro e gráfico iniciam com letras maiúsculas? Se não, corrija. Você pode fazer uma busca no texto e alterar esses termos conforme aparecem. 28. Todas as ilustrações possuem nome e fonte? Se não, insira os nomes e as fontes. 29. As palavras aparecem sempre com letras maiúsculas, minúsculas e hifenização patronizadas? Se não, padronize a menção das palavras. 30. Os gráficos possuem títulos nos eixos, escala adequada e indicação da unidade de medida? Se não, insira o que estiver faltando. Finalizando os aspectos gerais. 31. As ilustrações, os capítulos e as seções que são mencionados ao longo do texto trazem a referência correta? Se não, faça a referência correta. 32. As unidades de medida foram empregadas adequadamente?
Se não, realize a conversão. 33. Os números estão expressos corretamente, possuem separadores de milhar? Se não, realize a correção. 34. Indicações de lugar como abaixo e acima foram substituídas? Se não, altere para no capítulo X a seguir supracitado na figura Y, entre outros. Assim finalizamos essa série. Hora de colocar em prática. Bom trabalho!